O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Carlos Eduardo Scheid no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. A tese tratou sobre a decisão judicial e a evolução do Estado. Bom, professor, a gente quer começar esse bloco sabendo qual título, então, recebeu a sua tese de doutorado. O título foi A Busca pela Legitimidade da Jurisdição Penal frente às exigências do Estado Democrático Social de Direito, e aí a necessidade de se alcançar a resposta constitucionalmente adequada para o acusado e a sociedade a partir de uma releitura do princípio acusatório. Tá certo, professor. Como é que o senhor chegou, então, nesse título? Eu cheguei nesse título porque, na realidade, hoje, como nós estávamos falando antes, as luzes estão sobre o Poder Judiciário. Isso começou até num campo não do direito criminal, mas principalmente envolvendo demandas de saúde. Então, as pessoas, diante da inércia de um poder executivo que fornecesse as garantias básicas, como a saúde, por exemplo, saúde pública, as pessoas ingressavam com ações para que o judiciário, no caso específico, alcançasse ordens para elas terem acesso a remédios essenciais ao curso da vida e tratamento de doenças. Então, o Poder Judiciário acabou se transformando num agente em que modificava a realidade social, num campo que não do direito penal. E um agente muito importante dentro da evolução do próprio Estado no implemento de um Estado social, uma tentativa de equilíbrio entre as classes sociais e diminuição da miséria. Dentro desse cenário assim, de evolução, o próprio direito penal foi se modificando. Nós tínhamos um direito penal formado na Ilustração, ou seja, a partir da Revolução Francesa, e que foi um direito bem liberal, que trouxe ótimas contribuições, mas também algum malefício. Então, as ótimas contribuições, eles implementaram garantias essenciais, humanitárias, para nós termos um direito penal certo e também um processo penal garantista e racionalizado, digamos assim. Bom, e os grandes princípios de um direito penal humanitário têm como origem esse ponto da história. Mas, por outro lado, os revolucionários, então, que chegaram ao poder e se mesclavam com a própria burguesia, fizeram o direito penal um instrumento para o desenvolvimento da sua atividade mercantil. E aí se explica, por exemplo, que os crimes contra o patrimônio têm penas bastante elevadas e, às vezes, mais elevadas que até delitos contra a integridade física. Isso é uma herança que nós temos dessa época. E um outro problema deles é que eles tentaram matematizar o direito. E o juiz perdeu todos os poderes de interpretação e passou a ser a boca que aplicava a lei, porque a lei ela era um resultado de uma vontade geral, mas é uma vontade geral burguesa, então, e sendo assim, ela era perfeita, o juiz não precisaria interpretá-la, apenas aplicá-la. E com isso nós temos um problema bastante sério, porque um direito formado a partir dessas bases, ele mata o caráter reflexivo da própria ciência jurídica, e tenta trazer um ideal de ciência exata para o direito, o que foi evoluindo, até que nós chegássemos em o que nós chamamos de uma crise do direito, uma crise das decisões judiciais, em que não se reflete mais sobre as circunstâncias do caso, e sim se faz uma aplicação automática do direito, com o uso desenfreado de jurisprudência, às vezes até descontextualizadas do próprio objeto de debate na causa. E, por outro lado, o direito penal ele assume uma relevância porque ele começa a se ampliar e atingir áreas que antigamente ele não atingia. Então, aquele direito penal liberal, ideal dos burgueses, dos revolucionários franceses, hoje passou por modificações e nós já estamos presentes e visualizando um tempo
de um direito penal econômico, em que a atividade empresarial acaba sendo regularizada, regulamentada, fiscalizada e, às vezes, até punida pelo direito penal. Então, aí nós vemos surgir os crimes contra a ordem tributária, contra as relações de consumo, contra o sistema financeiro nacional, crimes contra o meio ambiente, crime de lavagem de dinheiro. E isso numa própria dinâmica de um mundo novo, em que há acordos de cooperações judiciárias do Brasil com diversos outros países. Dentro dessa linha, o que nós temos? Nós temos um direito penal mais amplo, em que parece punir todos os comportamentos. Então, ele deixa de ser a última ratio para ser a primeira a ser aplicada, e que traz uma modificação muito grande, e que se choca com uma base ideológica que formou o pensamento e a aplicação da lei até o presente momento. Então, nós vivemos uma dupla crise, bem na realidade, que eu tentei retratar na minha tese. É essa crise das decisões judiciais pela própria aplicação do direito como se fosse uma ciência exata, que é algo que nós herdamos de um passado, e um choque que se dá com uma ideologia firmada só para um Estado liberal, de defesa, e, por outro lado, um direito penal que já faz parte de um Estado social. Então, por isso eu também trabalhei a ideia de evolução do Estado, tentando contextualizar isso, que hoje o Brasil vive num Estado democrático, né, e social de direito, que seria a união de tudo que nós temos até o presente momento. E o que ocorre? O direito, ele se faz pela decisão judicial, né, pelo desvelar do caso em si. E, então, consequentemente, quem está na ponta dessa crise toda é o Poder Judiciário, no caso, os juízes, que acabam decidindo os processos. O senhor sentiu alguma dificuldade, professor, durante a realização, então, dessa pesquisa? Na realidade, o que ocorre? Antes até nós brincávamos da questão de ser professor e ter uma atividade profissional de advogado. Eu acho que isso foi um grande facilitador para mim, e dentro daquela linha que nós conversávamos, de não ter assim, um dualismo, ou a pessoa é só um teórico ou um prático, as coisas caminham juntas. Então, eu pude desenvolver... Até nessa busca por decisões judiciais, talvez tenha facilitado nesse aspecto. Eu pude desenvolver o meu estudo a partir, inclusive, da minha atividade profissional enquanto advogado, que o advogado defende uma pessoa, então desenvolve a defesa técnica, é parte em um processo e, consequentemente, tem a seu favor uma série de recursos de inconformidade contra aspectos formais ou materiais de uma decisão. Então, a partir disso, claro que há dificuldades, né, de levantamento de bibliografia, de condução da tese, de restrição do objeto, mas aí os próprios professores orientadores, né, me direcionaram e, consequentemente, a gente conseguiu ter um êxito, né, no desenvolvimento do trabalho, mas auxiliado pelos próprios professores orientadores da casa, né, e outros também, e, por outro lado, pela minha atividade profissional. Então, consegui fazer uma união de dois aspectos, que para mim foi muito importante. Tá legal. Bom, o Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os resultados da pesquisa realizada por Carlos Eduardo Scheid, nosso entrevistado de hoje. Não saia daí, a gente já volta.